Fala, meus gamers queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Ribeiro e tá começando mais um vídeo do PP Play. Então, bora comigo. Hoje, dando continuidade aqui à nossa série de tier lists de todas as eras do PlayStation, estamos fazendo hoje a tier list dos principais jogos do PlayStation 1. Esse foi muito difícil de fazer a lista, porque, de verdade, tem muito jogo bom nessa época, tá ligado? PlayStation 1 tinha diversos jogos, então foi muito difícil juntar esses 30 jogos para fazer aqui, mas esse foi o nosso resultado. Então, seguindo aqui a mesma lógica do vídeo anterior, teremos a categoria lendário, gostosinho, é bom, totalmente esquecível e merece ficar na memória. Tá? Ouvindo o feedback de alguns de vocês, diminuir aqui a quantidade do que a gente pode fazer. Então, no lendário, teremos 6 jogos. E no gostosinho, teremos no máximo 9 jogos. Tá? O que vai nos fazer aqui metade da lista. A outra metade tem que ficar aqui para baixo. E vamos começar com um jogo que eu acho que não pegou tantas pessoas assim nessa época, mas eu gostava muito do filme e o jogo me agradou bastante, que é o jogo de Atlantis: The Lost World. Esse que é um jogo que acompanha o filme da Disney. É um filme muito subestimado, digamos assim, nem todo mundo gosta, ninguém me fala muito dele, mas eu desde criança sou muito fã desse jogo, desse filme. E o jogo não foi diferente, porque ele é muito bom, te deixa você jogar com todos os personagens, passando por todas as partes que o filme passa, né? Era muito divertido pra época, mas eu fui jogar recentemente, ele é bom, mas não é tudo isso. Tá? Então eu já vou iniciar com, é bom, é um jogo bom, realmente é um jogo bom. Tá? E agora a gente vai passar para um que é, para mim, um dos principais jogos dessa geração, que é Crash Bandicoot. Eu coloquei a trilogia inicial completa, o bundle que já existia lá na época do PlayStation 1, que vinha os 3 jogos juntos, igual que a gente tem aqui no remake de hoje em dia, no remaster de hoje em dia. E para mim, assim como o nosso remaster de hoje em dia, esse é um jogo lendário. Por anos e anos, Crash foi o principal personagem ali da PlayStation, era o garoto propaganda, era o mascote da PlayStation, até que nos tempos mais recentes ele parou de ser exclusivo da PlayStation, e hoje eu acho que o garoto propaganda da PlayStation é o Kratos, na minha opinião. Mas por muitos anos foi o Crash, e não podia ser diferente, porque realmente os jogos do Crash eram muito bons. Era o supra-sumo do que tínhamos de jogo de plataforma. Te dava raiva quando você morria, mas te dava muita felicidade quando você conseguia passar uma fase. E é assim até hoje. Pra mim, ele é um jogo lendário e sempre vai ser. E o outro jogo do Crash que eu coloquei aqui, que é o CTR, o Crash Team Racing. Que jogo gostoso, gente. Nossa, quem nunca se divertiu com esse jogo com os amigos, de parar, pegar cada um seu kart, um personagem do universo de Crash e sair correndo por vários mapas. Pra quem não jogava em Nintendo e não tinha um Mario Kart pra jogar, isso daqui era o principal jogo de kart que tinha. De verdade, ele batia de frente com o Mario Kart o tempo todo, e pra mim ele é muito bom. Não vou colocar em lendário, porque ele ainda é um jogo mais simples, mas sem dúvida ele é um jogo muito gostosinho. Nossa, que jogo bom. Agora, o primeiro jogo aqui de Survival Horror, que a gente colocou aqui na lista, que foi Dino Crisis. Esse jogo que se baseia 100% em Resident Evil, traz uma câmera isométrica, traz um andar um pouco mais travado, as mesmas animações para entrada de cômodo, quando você abre uma porta, sobe uma escada, que Resident Evil também tinha. Então você vê ali na base do jogo que ele é muito cópia de Resident Evil, só que ele traz uma dinâmica totalmente contrária. Resident Evil, enquanto você tá ali batendo em zumbis infectados, Dino Crisis te traz para um universo de dinossauros, onde os dinossauros ali são o ponto principal de perigo que nós sofremos. Isso faz com que a história seja muito gostosa. Eu tinha uma memória afetiva muito boa, que para mim esse jogo viria no mínimo aqui. Só que eu fui jogar recentemente. De novo, né? Saiu ali na PlayStation Plus,
nos jogos clássicos, e eu vi que não é tudo isso. Mas ele ainda é um jogo bom. Ele é um bom jogo. Você se diverte com ele, mas ele é só um bom jogo. Agora, falando sobre Doom, que eu sei que muita gente ama esse jogo, mas eu nunca me prendi muito em Doom. Mas, na época ali do PlayStation 1, ele tinha muita força. Tá? Então ele era um jogo muito bom, ele era um jogo ali que era legal de se jogar, e ele trazia uma dinâmica muito boa. Então eu vou colocar ele aqui como um jogo bom. Tá? Vou fazer aqui um jogo bom, porque realmente é um bom jogo. Seguindo, assim como eu falei do PlayStation 2, que foi o principal pioneiro para o meu gosto de jogo de carro, no PlayStation 1 tínhamos alguns jogos ali que eram divertidos de carro. E um deles, que para mim é um dos principais, é Driver. Cara, era um jogo de carro muito bom, muito divertido. Você sentia toda a dinâmica ali de ser um piloto de carro, de fuga, e você também tinha todo o ponto ali de você roubar carros. Era muito divertido. E, cara, esse jogo eu não joguei recentemente, então eu não sei se ele vai ficar aqui no Merece Ficar na Memória, mas pra mim ele é gostosinho. De verdade, ele é muito bom. E agora o primeiro jogo aqui de esportes que a gente tem, que é FIFA 98. Pois, especificamente o FIFA 98, porque esse me marcou demais, é um jogo que meus irmãos jogavam muito e pegou bastante pra mim. E, cara, infelizmente, fui jogar hoje em dia e ele vem facilmente aqui no Merece Ficar na Memória. Na época eu lembro de me divertir demais com esse jogo, mas ele envelheceu muito mal. Ele realmente envelheceu muito mal. A câmera, o estilo de câmera dele, a jogabilidade é muito ruim, até mesmo pra época, que tinha outros jogos ali de futebol que batiam diferente, e eu acho que ele merece ficar na memória. Os jogos do FIFA naquela época têm uma memória afetiva muito boa, só que hoje em dia ele não funciona como funcionava antigamente. Então, ele merece aqui iniciar o nosso Merece Ficar na Memória. E agora falando de um gênero que marcou o PlayStation 1, que era o gênero de RPG. Muitos jogos de RPG foram lançados nessa época, jogos bons, jogos medianos, só que a gama de jogos de RPG nessa época era muito alta. E eu coloquei dois aqui que pra mim são muito bons, que são os dois Final Fantasy. Final Fantasy IX e o Final Fantasy VII, que pra mim são os principais ali da época do PlayStation 1. Começando pelo Final Fantasy IX, ele que é um Final Fantasy que já tem um pouco mais de aparência boa para os personagens, você vê um personagem com um tamanho proporcional, um realismo um pouco maior, e isso faz com que seja um jogo muito bom. Só que no quesito história, eu acho que ele não é um dos melhores que temos, mas ele é um jogo muito bom. Ele ainda tem toda a dinâmica do combate de turno do Final Fantasy nessa época, as táticas que você precisava fazer, uma ambientação muito bonita, personagens memoráveis. Então ele merece muito estar aqui no Gostosinho. Mas o seu antecessor, que é o Final Fantasy VII, pra mim, ele é lendário. Não é à toa que foi o primeiro Final Fantasy que tivemos um remake fiel a ele, né, que é o remake do Final Fantasy VII, ele mudando tudo do jogo, mas mantendo a história dele, porque ele é um queridinho da galera. E meu, também. Eu gosto muito da franquia Final Fantasy. O Final Fantasy VII, cara, ele é incrível. Ele é incrível demais, de verdade. Esse jogo ele merece estar aqui no lendário. Agora, falando aqui sobre GT2, nosso Gran Turismo 2. Assim como eu coloquei o Gran Turismo 4 ali na época do PlayStation 2, eu acho que o Gran Turismo 2 ele precisa estar aqui no meio dos nossos jogos do PlayStation 1, porque ele foi muito inovador para a época. Sério, se você entrar agora no YouTube, procurar um vídeo de gameplay do Gran Turismo 1, você vai desacreditar que esse jogo era para PlayStation 1. Porque, cara, era muito real pra época. A aparência dos carros, a física dos carros, as ambientações, os mapas, as pistas, tudo era muito bem feito, com muito carinho. De verdade, tipo,
você desacredita que esse jogo foi lançado no PlayStation 1, com um hardware totalmente inapropriado porque eles estavam entregando, que não tinha como suportar, mas suportou e fez essa obra-prima. Ele era muito real, muito fiel a uma mobilidade de carro real, e você se sentia como um piloto. Era, numa época, 100% arcade dos videogames, ele vinha com um realismo muito alto e trazendo ali uma dinâmica de simulador, de simulação muito boa. Então ele merece estar aqui em Gostosinho. E agora, pode ser que eu cometa um crime aqui com vocês de novo, mas pra mim o primeiro GTA que saiu ali na época de PlayStation 1, que era totalmente diferente do que temos de GTA hoje em dia, ele pra mim é totalmente esquecível. Eu sei que ele tem seus méritos, principalmente na franquia de GTA, só que a câmera com visão de cima, a movimentação travada, o tipo de tiroteio, o jeito que você dava tiro, que combatia ali, era muito estranho. Eu, de verdade, eu agradeço muito por ele ter sobrevivido e ter se tornado a franquia que ele é hoje, mas no começo, pra mim, ele era muito ruim. Não conseguia entender, eu não gostava, de verdade, ele é totalmente esquecível. Tem seus méritos na indústria, mas o jogo em si, totalmente esquecível. E agora, vindo aqui falar sobre um jogo que é um dos queridinhos da época do PlayStation 2, que é Jack Chan, Stunt Master. Quem não lembra de pegar o jogo do Jack Chan e jogar ali? Fazer os golpes de karatê, chute, soco, todo mundo, sair batendo em ninjas, em inimigos. E, cara, era muito divertido, de verdade. Esse jogo aqui você se sentia dentro de um filme do Jack Chan, numa época que ele estava em alta, com muitos filmes sendo lançados, e era muito divertido. Esse jogo aqui, facilmente, ele poderia entrar em lendário, mas eu vou deixar ele aqui em gostosinho. E agora, a gente entra num quesito aqui que é um jogo de tiro, que é Medal of Honor, da nossa querida Electronic Arts. A EA, que fez um jogo muito bom pra época. De verdade. Medal of Honor eu acho que é o principal shooter daquela época. Um FPS bom, gostoso, com uma história profunda de guerra, com personagens marcantes e uma jogabilidade muito boa. Eu me recordo muito de parar a jogar, ter aquela missão inicial que você precisa sair ali da cadeia e tudo mais. E falando principalmente, né, do Metal Gear Underground, que é o segundo jogo da franquia, pra mim é um jogo muito bom. Só que ele, eu não sei onde que eu coloco, de verdade, porque ele é um bom jogo. Mas ele, não sei se ele se encaixa em gostosinho ainda. Eu acho que eu vou deixar ele como um bom jogo, de verdade. Dando sequência aqui, temos o primeiro Metal Gear lançado para os videogames. Essa franquia que até hoje é muito aclamada, muito com uma legião de fãs, e são jogos muito bons. E não diferente o jogo de Metal Gear lá do PlayStation 1, o primeiro que tivemos. É uma obra-prima dos jogos, do stealth, do espionagem em games. Era um jogo realmente muito bom. Não jogo faz muito tempo. Eu joguei ele lá na época do PlayStation 1 e nunca mais peguei ele pra jogar. Então, na minha memória, ele é gostosinho. De verdade. É um jogo muito bom, é uma franquia que eu gosto demais. E agora, falando sobre Metal Slug X. Acho que todo mundo que joga videogames, que é um gamer, conhece essa franquia. Metal Gear. Fez parte dos nossos fliperamas, fez parte do nosso videogame, e não diferentemente no PlayStation. Principalmente ali no PlayStation 1. Um jogo muito divertido mesmo, e tenho certeza que todo mundo já pegou pra jogar com algum amigo, pegar o seu personagem, ir na plataforma, atirando, dando, matando o inimigo, seguindo para a próxima fase. É a premissa perfeita de um jogo ali de fliperama. Né? Então ele tem ali todos os moldes necessários para ser um jogo de fliperama muito bom. E para mim, infelizmente ele só tá aqui. É bom. É realmente um bom jogo. Mas é isso. É um bom jogo. E agora, seguindo aqui, a gente vem pra parte de luta do nosso PlayStation, que é Mortal Kombat.
Então aqui começando com Mortal Kombat Trilogy, que é onde pegava ali, juntava 1, 2 e o 3 pra você jogar. Tinha ótimos personagens, ótimas gameplays, e de verdade, pra mim, é um jogo lendário. Não tem como não colocar nessa prateleira. Pra mim é um jogo que ele dividiu ali muito a dinâmica de games. Tá? Era um jogo, nessa época do PlayStation 1, os jogos ele eram mais calmos, mais tranquilos, eles não tinham tanto gore, tanto violência. Até mesmo se você fosse jogar um jogo de terror, se você jogasse um Resident Evil, você não ia ver tanto sangue, tanta coisa assim. Ele era bem mais contido. Mas o Mortal Kombat veio e virou a chavinha. Aí ele pegou ali, colocou gore na tela, desmembramento, sangue pra caramba, cabeças rolando, e ele não teve medo de se impor dentro da indústria dos games. Tanto que até hoje, todos os jogos de Mortal Kombat ele tem sempre acompanhado essa violência, que faz parte já da franquia. E ele se impôs e abriu uma gama muito alta. A partir daquele momento ali, os jogos falaram, tá, então a gente pode ser um pouco mais solto no que a gente vai fazer, a gente não precisa se prender tanto. E ele tem muito mérito dentro da indústria de games, ao meu ver. Então, pra mim, ele merece muito estar aqui em lendário. E aí a gente vem pro seu sucessor, que é o Mortal Kombat 4. Esse que foi um marco para a franquia do Mortal Kombat, porque era o primeiro jogo do Mortal Kombat em 3D. Até então os jogos eram 100% 2D, não tinha ali muitos pixels, muitas geometria, não tinha muita coisa no personagem, era só personagens 2D num cenário 2D se batendo. Era muito bom? Sim, muito bom. Mas o 4 ele inovou nessa parte gráfica. Mas pra mim, ele parou aí. A jogabilidade não era boa, ainda não era fluida pro 3D, eles não conseguiram entregar tão perfeitamente, mas eles abriram o caminho e abriram o leque pro que viria a partir do PlayStation 2. Mas pra mim, ele é totalmente esquecível. Não tem como a gente colocar em outra plataforma, em outra prateleira, desculpa. Porque a história não é boa, os personagens novos que entraram nunca mais apareceram nas franquias, praticamente. E ele é um pouco mais do mesmo, com um gráfico diferente, só que não funcionou tão bem. Então, pra mim, ele é totalmente esquecível, apesar dos méritos que ele tem dentro da franquia. O próximo jogo é Need for Speed. Eu coloquei aqui especialmente o Need for Speed 3, o primeiro Hot Pursuit que tivemos. Esse jogo é muito bom. Nossa, que jogo bom, cara. De verdade, se eu tivesse colocado o Need for Speed 1 ou 2, acho que seria um pouco mais fácil de ranquear ele. Mas o 3, Hot Pursuit, ele era um divisor de águas nessa época. A dinâmica de você conseguir usar carros tunados, usar carros de polícia, fazer perseguições e fugir de perseguições, era uma dinâmica muito boa. Então eu fico meio difícil aqui o que eu vou colocar. E eu acho que ele vai entrar na categoria de gostosinho. Não tem como. É um jogo muito bom. Mas ele ainda não é o suficiente para entrar em lendário. Porque a gente ainda tem outros jogos aqui que eu vou colocar naquela plataforma. E, falando um pouco sobre, né? A gente entra agora aqui na minha franquia de jogos de survival horror preferidas, que é Resident Evil. Eu coloquei o 1, 2 e o 3, que foram os 3 jogos principais que tiveram na época do PlayStation 1. Eu vou ranquear eles e depois eu falo o porquê. Tá? Começando com Resident Evil 1, é bom. Resident Evil 3, gostosinho. E Resident Evil 2, um lendário. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos uma vaga só em gostosinho, hein, pessoal? E por que desses jogos estarem ranqueados desse jeito? Porque pra mim, primeiro, Resident Evil 1, ele tem todos os seus méritos, mas pra mim ele tem a história mais contida possível do jogo, da franquia. Tanto que ainda foi o único jogo dessa época que ele não foi remasterizado. Ele não teve seu remake ali, ele só teve um remaster, né? Ele teve seu remaster, desculpa, mas ele não teve um remake em si, que nem o 2, o 3, etc. Porque ele é um jogo mais contido. Ele tem uma história numa ambientação mais contida, onde você se passa dentro da mansão, ali na cidade, apenas ali a mansão, não tem outro cenário além disso. Mas ele tem seus méritos dentro da franquia, porque ele mostrou o que os jogos poderiam ser.
E aí, depois dele, veio pra mim a obra-prima, que é Resident Evil 2. Que jogo maravilhoso. Meu Deus, trouxe a dinâmica ali nessa época do PlayStation 1 de 2 discos, onde um disco você jogava com o Leon, um disco você jogava com a Claire. Histórias que se misturavam ao mesmo tempo, então você sabia onde um personagem estava e você não sabia o que ele estava fazendo, e aí você descobre o que ele estava fazendo ao mesmo tempo que você em outro, quando você trocava o disco. Tem uma história muito boa, a história do Resident Evil 2 pra mim é sensacional, e pra mim é o principal jogo de survival horror, tanto esse quanto o remake. Pra mim o remake também é sensacional. E pra mim, depois, né, veio o Resident Evil 3, que me traz muitos personagens bons pra franquia. A Jill, o Nemesis, tem personagens bons demais dentro desse jogo. Só que pra mim ele peca na, digamos assim, falta de criatividade. Ele tem um cenário que ele é reutilizado do 2. Então ali a Raccoon City que a gente segue é literalmente o mesmo cenário, tá? Vários ambientes ali, ambientações você passa é a mesma que teve no jogo 2. Então ele faltou um pouco de criatividade para a ambientação do jogo. E a história para mim também é um pouco parecida demais com a 2, no 2. Apesar de ter suas particularidades que são muito boas, isso me deixa muito triste porque o Resident Evil Nemesis 3 original, ele é sensacional, para mim facilmente ele poderia entrar aqui em lendário. Talvez eu até mude isso daqui depois, tá? Mas por enquanto é isso. E o remake ele não trouxe todo o peso que esse jogo tinha. Mas é isso. Pra mim é uma franquia sensacional e essa trilogia é absurda. Seguindo, aqui, ainda nessa parte de Survival Horror, temos o primeiro jogo de Silent Hill. Que pra mim é um bom jogo. Tá. Não passa disso. Ele é um bom jogo. Ele tem uma história boa, simples, objetiva e direta. Funciona muito bem, traz ótimos momentos ali de tensão. Uma gameplay que é muito parecida também com Resident Evil, porque Resident Evil ali, ele moldou o tipo de jogo, tá? Esse tipo de jogos aí de terror, de survival horror. O Resident Evil moldou todo o cenário disso, então vários jogos ali dessa época se baseavam em Resident Evil, e posteriores a isso também. Então o Resident Evil ali, ele foi o molde desse gênero, mas ele é um bom jogo. Não passa disso pra mim. E agora, vamos falar sobre super-heróis. Tá? Eu acho que, falando de verdade, em todas as tier lists que a gente vai fazer aqui nessa série, até o PlayStation 4, eu acho que todas elas vai aparecer algum jogo de Spider-Man. E assim como no de PlayStation 2, pra mim, Spider-Man do PS1 é lendário. Que jogo gostoso, gente. Meu Deus, eu acho que é porque eu gosto muito do personagem, não sei. Mas ele é muito bom. Realmente muito bom. Ele traz uma dinâmica ali de conseguir mostrar como que o personagem funciona, o combate, até o web swing, que eram teias na lua, eram teias lá na lua. Mas era muito gostoso de se balançar dentro daquele jogo, escalar as paredes, bater nos vilões, funcionava muito bem. Tinha uma história muito boa, muito gostosa. Acho que de verdade, quem jogou videogame nessa época, jogou esse jogo e também tem uma memória afetiva muito boa com ele. E pra mim, eu tinha medo de ele aparecer aqui, ó. Mas não. Ele, pra mim, funciona muito bem até hoje. Eu fui jogar recentemente e ele é muito gostoso ainda, tá? Então, de verdade, Spider-Man é acho que o personagem principal ali de heróis para os games e ele funciona muito bem. Merece esse lugar dele aqui. Spyro. Esse jogo, que era um jogo de plataforma, não 2D, mas era um jogo de plataforma, que imitava um pouco os moldes do Crash, só que trazia um personagem, um mascote bonitinho, fofinho, um dragãozinho roxo, que todo mundo amava. Tanto que até hoje ele teve ali o seu remaster, tá, sua trilogia remasterizada para os novos moldes, mas de verdade, eu acho que ele não precisava. E para mim, ele é um jogo que merece ficar na memória. Eu joguei o remaster, é muito bom, muito divertido, só que é uma história infantilizada demais pro meu gosto, digamos assim. Na época do PlayStation 1, eu amo. Eu amava esse jogo. Só que pra mim ele merece ficar na memória. Aí não é um jogo que precisa transcender gerações que nem tentaram fazer.
Ele merece estar ali, não merece ficar na memória, porque é um bom jogo, tem seus méritos. E. Ok, é isso. E agora, pra mim, chegamos no último jogo lendário dessa lista. Tá? Como eu disse lá no PlayStation 2, que foi a geração responsável por moldar os meus gostos por corrida, PlayStation 1 foi a geração por moldar o meu gosto por jogo de luta. Com Mortal Kombat e Tekken 3, que pra mim é um jogo lendário. Eu acho que de verdade é o jogo que eu mais joguei em toda a minha existência do PlayStation 1. Até hoje, quando lançou ali na Plus, eu baixei e joguei demais, porque pra mim é um jogo que funciona muito bem até hoje. Não é travado, um jogo muito fluido, com golpes muito bons, personagens variados, que você tem vários estilos de luta. Trouxe um personagem brasileiro para um jogo que nos representa demais, sabe? Ele mostra ali um mérito pro brasileiro muito bom. Até então, nos jogos de luta, a gente só tinha o Blanka como personagem brasileiro lá em Street Fighter, mas era um brasileiro meio estranho, é um monstro, etc. O Ed Gordo, que é um capoeirista, veio com muita força trazendo o Brasil para os jogos de luta. E quem nunca pegou o Ed Gordo e ficou batendo ali com vários e vários chutes no amigo até ser chamado de apelão, não sabe o que é Tekken. Ele funciona muito bem até hoje esse jogo. É muito gostoso se você pega para jogar. E você não se incomoda com gráficos antigos, porque isso sim, o Tekken não era tão forte na parte gráfica. Você tem um jogo perfeito. Para mim, o melhor jogo de luta do PlayStation 1 é Tekken, na frente ali de Mortal Kombat ainda. E agora vem um ponto que pra mim é difícil. É difícil porque eu amo Tomb Raider. Eu fiquei muito feliz quando lançaram o remaster dos jogos clássicos de Tomb Raider. Fui jogar, tem a mesma jogabilidade, né? Você pode jogar com os mesmos gráficos se você quiser. E eu percebi que ambos merecem ficar na memória. Tá? A história é muito boa? A história é muito boa, muito divertida. Só que a jogabilidade dele é terrível. Terrível. É um jogo que você, cara, não consegue, de verdade ali, entender hoje em dia. Muito travado, muito difícil de se jogar. E, de verdade, infelizmente, ele merece ficar na memória. Tô ansioso pro remake que vai sair do primeiro jogo, que vai sair ano que vem, que aí sim eu acho que vai ser uma delícia rever essa história com ali os modos iniciais, com os mods novos, né, com os mods atualizados, mas com a mesma gameplay de antigamente não dá. Ele não funciona muito bem, mas ele merece ficar na história, na memória, porque na época eu lembro que eu amava esse jogo. E agora, Tony Hawk Pro Skater 2. O melhor jogo de skate que eu já joguei, de verdade. Esse jogo é gostosinho demais, demais. O jogo bom. Tinha uma trilha sonora muito gostosa, personagens legais, mapas legais, cenários legais ali, e uma movimentação muito fluida. Fazer os movimentos, fazer as manobras, tudo com o skate ali era muito bom, e ele tem todo o seu mérito. Ele moldou ali um tipo de jogo grande, que foi Tony Hawk, que passou de várias gerações também. Tivemos recentemente, né, o remaster dele para as novas gerações, também é muito gostoso. E ele é um jogo muito bom. Nossa, parabéns pros criadores desse jogo, Activision. Vocês mandaram demais. É um jogo muito bom. Finalizando aqui nossa lista, só faltam 2 jogos agora. Temos Toy Story e Winning Eleven. Falando primeiro de Toy Story 2, eu me divertia demais com esse jogo, de verdade. O jogo bom. Era pra mim um dos melhores jogos de filme que tínhamos ali no PlayStation, mas infelizmente ele só merece ficar na minha memória. Foi lançado ali esse mesmo jogo com todo o original na PlayStation Plus. Eu baixei pra jogar e não funciona. Não funciona tão bem hoje em dia. Merece ficar na memória. Nem meus sobrinhos gostaram, mas é um jogo que me traz muitas memórias boas, memórias afetivas muito boas. Então, para mim, ele merece aqui ficar na memória. E por fim, temos
Winning Eleven. Que aí ele entra com o que eu falei ali sobre o FIFA. Que ele tinha ali ótimos concorrentes na época, que pra mim era o Winning Eleven. O FIFA só foi se consolidar mesmo nos consoles na época ali do PlayStation 3, como eu tinha comentado. Nessa época anterior era o Winning Eleven, era PS, e o Winning Eleven ele fazia muito bem. Obviamente a parte gráfica não era o foco, apesar de que a gente olhava naquela época e falava, meu Deus, que real a cara dos jogadores, as faces. Mas quem nunca pegou o videogame ali, colocou o Roberto Carlos no ataque e encheu de gol seu amigo, também não sabe o que era jogar nessa época. É muito bom esse jogo, ele merece estar aqui em É Bom. E pra mim é isso. De verdade, ele tem seus méritos, mas não passa disso. E muito bom, me divertia muito jogando esse jogo. Tem seus méritos legais ali na indústria do videogame com a parte de futebol, que trouxe pro PlayStation 2, com Bomba Pet, e eventualmente se transformando ali no cenário até competitivo hoje em dia, ali com FIFA e etc. Então ele tem seus méritos, ele tem o mérito de trazer o primeiro jogo ali principal com futebol pros videogames. E ele tá ali, não é bom, porque realmente é um bom jogo. E assim, pessoal, ficou a nossa tier list de PlayStation 1. Com lendário ali os 6 jogos principais, que é o Crash Bandicoot, Final Fantasy VII, Tekken 3, Mortal Kombat Trilogy, Resident Evil 2 e o jogo do Spider-Man. E gostosinho, com Crash Team Racing, Driver, Final Fantasy IX, Gran Turismo 2, Jack Chan, Metal Gear, Need for Speed Hot Pursuit, Resident Evil 3 Nemesis e Tony Hawk Pro Skater 2. Em bom, o jogo de Atlantis, Dino Crisis, Doom, Metal Slug X, Metal of Honor Underground, Resident Evil o primeirão, Silent Hill e Winning Eleven. Em totalmente esquecível, o GTA e o Mortal Kombat 4. E os merecem ficar na memória com FIFA, Spyro, Tomb Raider 1 e 2 e Toy Story 2. Essa é a nossa tier list. Espero que vocês tenham gostado. Assim como na tier list de PS2, deixa aqui embaixo no comentário se você concorda, o que você mudaria, qual jogo faltou nessa lista. Quero muito saber a opinião de vocês. Lembrando mais uma vez, essa tier list é baseada 100% no meu gosto. Os meus jogos principais, o que marcou a minha infância com o PlayStation 1. Não necessariamente é a opinião oficial de tudo. Vocês não precisam concordar com tudo. Então, comenta aqui embaixo o que vocês mudariam. Quero muito saber a opinião de vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo. Beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.